Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mika e hoje eu vim, sem prolongamentos, trazer um conteúdo e que espero que muitas pessoas ou qualquer pessoa possa ser ajudada por isso e aplicar em situações como essa, que é o quê? Pessoas que se encontram em situações extremas, tá? De destrutividade. Aqui vou incluir pessoas perturbadas emocionalmente, mentalmente, pessoas perturbadas espiritualmente, pessoas que já têm tendências ou históricos de destrutividade, pessoas que perderam totalmente o autocontrole ou noção, e principalmente também pessoas suicidas, né? Que é o PhD da Mika, minha experiência. Vamos contar o seguinte, por que eu decidi fazer esse vídeo? Na quarta-feira de cinzas, né, que foi aí umas semanas atrás, já faz algum tempo, eu passei por uma situação, na verdade não fui eu, né? Eu encontrei uma situação de uma pessoa que tinha acabado de cometer uma tentativa de suicídio. E eu não estava sabendo disso, eu só fui saber porque eu dei o tempo para a pessoa falar, né? Eu percebi que essa pessoa estava estranha, ela veio aqui em casa me deixar umas coisas, e aí ela entrou no carro, só que ela ficou parada lá no carro, tipo, em posição. Sabe quando você fica com aquele olhar de soslaio, mas parece que tem alguma coisa meio off com a pessoa? Aí eu achei meio estranho, né? Geralmente a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar, mas eu fui lá e questionei essa pessoa. E aí ela disse que tinha acabado de tentar se matar, só fazia algumas horas antes. E aí eu fui lá conversar com essa pessoa, né, e tudo mais, e foi assim que aconteceu. Eu vim trazer, gente, uma concepção que eu vou refazer aqui, que espero que vocês possam aplicar se você principalmente se encontra numa situação dessas, tá? Você convive com pessoas que você sabe que tem muita facilidade de entrarem nessas crises, ou se você já passou, mas não sabe até hoje como é que lida com isso. É muito bom antes a gente sempre estar preparado, não só mentalmente, não só, sabe, de uma forma superficial, mas a gente entender como é que funciona espiritualmente, em que estado e natureza a pessoa se encontra, pra gente, inclusive, ter mais embasamento para conseguir ajudar essa pessoa. Porque, assim, querer e ter a intenção de ajudar já é um grande passo, mas só isso, às vezes, não é o suficiente. Porque se você não tem noção dos seus limites, se você não tem noção do que está acontecendo e do que aquela situação pede, muitas vezes, na ocasião, você pode acabar até piorando a condição que a pessoa está e isso levar a atos muito mais graves. Obviamente, lembrando aqui que a primeira coisa que eu aconselharia você, e não é nem um aconselhamento, mas realmente uma constatação, é o quê? Independente de como essa pessoa age ou esteja reagindo, não se culpe por nada do que essa pessoa fizer. Não importa se ela colocar a culpa em você, se você sentir que de alguma forma contribuiu para aquela pessoa chegar naquele estado. Lembre-se que só nós mesmos conseguimos salvar nós mesmos. E você não é o culpado e responsável principal pela atitude e pela conduta das pessoas, tá? É uma coisa que eu pensei muito e refleti muito depois que eu passei por essa situação que eu falei pra vocês, porque eu fiquei pensando em um monte de coisas, tipo, um monte de coisas. A primeira delas é o quanto de pessoas, né, vão assumir esse posto de curador, de terapeuta, de alguém, sendo que elas nem têm toda essa capacidade. Isso pode ser até um gatilho que pode acontecer com muitas pessoas que já estão ali em um grau de reforma íntima ou de espiritualização, em que elas começaram a curar muitas coisas dentro delas. O que acontece? Geralmente você passa por esse, digamos assim, por esse rito de megalomania, ou rito de arquetipia, em que você começa a se sentir mega power curador, que você é o salvador de vidas agora, que uau, agora eu consigo e posso salvar o mundo. Agora eu sei de onde vêm as suas crises, os seus traumas, as suas dores, suas feridas emocionais. E o que acontece é que você começa a querer consertar as pessoas. Isso é muito comum. E às vezes não é por mal. Às vezes a gente realmente, sabe, às vezes realmente tem bagagem, já adquire conhecimento para poder ter um pouquinho mais de embasamento para ajudar pessoas que estão nesse lugar, mas só o conhecimento, gente, nunca vai ser só o suficiente, porque o que as pessoas que chegam a esses estados mais precisam naquele momento não é uma lógica,
Isso eu vou tratar um pouquinho depois, tá? Mas o que elas mais precisam naquele momento é o quê? Compreensão, tá? E compreensão e compaixão sempre vem antes do julgamento. Mas vamos lá. Se você se vê em uma posição que você tá muito frágil, é muito vulnerável, se você já tá num dia que tá muito estressado e você mesmo tá problemático, gente, se você não tá nas suas capacidades plenas para conseguir ajudar uma pessoa que tá passando por uma crise, não ajude. Não ajude. Isso, gente, tem muitas coisas morais e que a gente ainda tem que ultrapassar, porque primeira coisa, a gente não é super-herói. Segundo, você, tanto quanto outra pessoa, também tem suas próprias limitações. E se você não respeita, e pior, nem conhece quais são as suas limitações, às vezes você vai lá, tá? Você vai lá até a pessoa por uma obrigação moral, por uma obrigação sentimental, por coerção de outras pessoas até mesmo, coerção da família. Você vai lá ajudar outra pessoa e você não tá nem com realmente vontade, você realmente não consegue nem clarear a mente. E aí o que acontece? Duas pessoas que já estão abatidas emocionalmente, mentalmente, tentando se ajudar, o que acontece geralmente é o quê? Que as duas afundam juntas. Aí o navio já era. Titanic. Isso é exatamente o princípio que acontece com muitos relacionamentos tóxicos e que geram relacionamentos de codependência emocional. Por quê? O que as pessoas têm na cabeça? Que se eu tô deprimida e outra pessoa tá deprimida, um exemplo, e nós mesmos conseguimos entender o sentimento um dos outros, porque nós passamos na própria pele o que o outro também passa, qual é a conclusão que essas pessoas chegam? A gente chega à conclusão de que, horas, eu sei exatamente o que você sente, eu sei exatamente por que você pensa assim, logo eu posso te ajudar, eu te compreendo. E as pessoas, a partir desse lugar, elas criam uma ligação, né? E elas querem fortalecer essa conexão, que na verdade não está fortalecendo elas para saírem daquele estado. Na verdade está o quê? Fortalecendo as sombras. Porque é diferente, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, já passou por depressão, mas ela superou isso, ajudar outra pessoa que está depressiva. Agora, outra coisa é duas pessoas que estão no mesmo lugar, o estado de espírito enfermo, tentarem sair da enfermidade. Como é que você cura no mesmo lugar em que você adoeceu? Então é como se as duas continuassem nesse tipo de ligação, tentando se ajudar, mas o que está acontecendo? As duas estão se levando juntas para o abismo. Isso é uma coisa que eu estou falando de uma situação hipotética, mas que é o que pode acontecer exatamente numa situação inesperada e surpresa dessas, em que você encontra uma pessoa, por exemplo, à beira do precipício, ou de cometer um ato grave contra a própria vida, ou contra a vida de outras pessoas, que você já tá mal. Aí você encontra outra pessoa mal. Aí a sua lógica pensa, porra, eu sei exatamente o que essa pessoa tá passando. Eu vou lá correndo até ela e falar, cara, eu consigo te ajudar, consigo te consertar. Aí o que acontece? Às vezes você é pego, amarrado pela própria consciência invertida, ou que tá pior do que você, e os dois entram o quê? Na consciência inferior. Aí temos o quê? Duas pessoas perdidas. Então, gente, tome muito cuidado com isso, tá? Mesmo se você for terapeuta, mesmo se você for formado, psiquiatra, especialista, curador, tem dons curativos de fato, lembra que mesmo que você esteja também num espaço bom, um pouquinho melhor, ainda assim você é uma pessoa com suas próprias limitações. E você pode projetar suas sombras. Por isso que se você já está um pouquinho mal, um pouquinho inconsciente, às vezes você não consegue controlar, você não consegue saber. Principalmente se for uma pessoa desconhecida. Às vezes aquela pessoa desconhecida está agindo de uma forma que vai despertar um gatilho em você. Que é exatamente o caso do porquê que muitas vezes, e infelizmente, as pessoas que chegam a esses estados, elas começam a se isolar ou ficam sozinhas. Porque as pessoas, né, como a gente está num grau de inconsciência majoritária humana, a gente ainda tem muito problemas de aceitar nossas sombras, a gente ainda tem muito problemas de lidar e cooperar com as nossas sombras, porque a gente não aprende nas escolas inteligência emocional, como lidar com sentimentos ruins, como lidar com os nossos problemas.
A gente aprende a reprimir, a fingir que aquilo não existe, a fugir daquilo. Então, quando outra pessoa manifesta algo que também tem em nós, desse gênero, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Utilizar os mesmos artifícios que nos ensinaram a fazer com nós mesmos, que é reprimir aquilo, ou seja, você vai lá e reprime a pessoa, fingir que aquilo não existe, aí você passa um pano, fala pra pessoa que é frescura, ou você foge daquele problema, então você quer ao máximo ficar longe dessa pessoa, essa pessoa é muito negativa, entende o que eu tô querendo dizer? Então, se você ainda tem muitas sombras desse gênero, você ainda não consegue lidar muito com essa história, né, da escuridão do ser humano, falta-lhe shadow work, falta-lhe cura, o que eu te recomendaria é, ao máximo, você não abarcar dentro dessas situações. Só porque você passou por um soul loss, por exemplo, como eu, ou por uma depressão, ou sofre de ansiedade, ou o que é que seja, isso já não garante que você vai ser um bom resolucionador de problemas de outras pessoas. Muito pelo contrário, muitas vezes você vai ser até mais frágil em relação a outras pessoas que nunca passaram por isso. Porque, ok, o nível de empatia, de você sentir empatia por essa pessoa é maior. Mas também o contrário acontece. O nível de você repudiar essa pessoa e levar essa pessoa ainda mais para a inconsciência também é maior. Mesmo se não for sombras que você pode projetar na outra pessoa, o que acontece é que muitas vezes a sua personalidade não clica com a dela. Então, às vezes você tem certos trejeitos, uma forma de linguagem, que você vai lá salvar a outra pessoa, só que a pessoa não recebe aquilo como uma ajuda, né? É sempre aquilo lá, aquilo que você tem de intenção, nem sempre a outra pessoa vai interpretar da mesma forma. E uma pessoa que está numa consciência baixa ali, ela já começa a perceber as coisas, ver uma visão totalmente distorcida. É muito fácil ela distorcer essas mensagens. Por isso que assim, a gente tem que, de qualquer forma, né, tomar cuidado com o que a gente vai falar, da forma como a gente vai falar, mas também não se culpe e não se inculque muito com isso. O que você tem que fazer é tentar fazer o melhor dentro das suas capacidades e das capacidades da outra pessoa, ou de todas as pessoas ali que estão envolvidas. Quanto mais gente, melhor, tá, gente? Porque essa é uma coisa, tá? Quando tem muitas pessoas juntas ajudando, não é só uma questão de que a força aumenta, mas também é uma questão muito inconsciente da alma. Por quê? O que é que a alma tá pedindo ali no momento? A alma da pessoa que tá enferma. Tá pedindo por socorro. E geralmente ela chega a esses estados de soul loss, de extremo vazio, extrema depressão, extremo ataque, extremo agressão, o que seja, autodestrutividade. Ela chega a esses estados por quê? Porque geralmente existe ali, ocorreu uma grande distorção do amor. Então, falta a ela amor. Então, quando tem muitas pessoas ali ao redor dela tentando ajudar, pode ser até que as pessoas ali nem saibam exatamente o que estão fazendo, mas só a energia de compaixão, de entendimento, de preocupação com a pessoa, a alma e o espírito, aquilo já começa a tranquilizá-lo. Por quê? Porque a alma, ela vai percebendo algo que vai tirando ela daquela lógica que levou ela àquela crise, que é o quê? Peraí, eu sou amado de verdade. Eu sou amado de fato. Pessoas realmente se preocupam comigo. E é muito mais do que simplesmente muitas pessoas me amam. Uma questão de necessidade ou carência de atenção. É uma questão de, tipo, nós todos somos uma consciência única. E aí, quando você traz uma prova concreta ali na sua frente para uma pessoa dessas que se sente muitas vezes totalmente sozinha, totalmente perdida, totalmente desamparada, de que ela não é uma consciência fragmentada de outras, isso às vezes já é o suficiente para tirar aquela pessoa daquele estado. Mas se for só você ali no momento, amigo, às vezes você vai ter que, tipo, pegar essa força conjunta de várias pessoas que poderiam ajudar e diluir essa força de equilíbrio e convergir tudo em você. E às vezes é muito difícil você ser esse total ponto de equilíbrio. Mas, amigo, você vai ter que fazer isso, principalmente se você se encontra em uma situação que você se depara e fala assim, cara, eu não consigo e não posso fugir. Seja por qualquer motivo que seja. Mesmo que você, no fundo, não esteja conseguindo ser total esse ponto de equilíbrio,
você vai ter que pelo menos performar esse ponto de equilíbrio. E aí que entra a questão. Não queremos fingir nem forçar nada, obviamente, porque principalmente se a pessoa que tá ali naquele estado, se ela for uma pessoa sensível, ela pode captar, tá? Ela pode captar que você não tá com uma intenção verdadeira, isso pode deixar ela ainda pior. Mas então, nesses casos que você realmente não tá conseguindo lidar, a primeira coisa que eu aconselho: seja o mais lúcido e translúcido e claro possível com essa pessoa. Mande a sua mensagem, tá? Das suas capacidades, limitações, de forma que não instigue culpa, sabe? Na outra pessoa, de tipo assim, se você não tivesse assim, eu estaria melhor, ou você pode diminuir essa carga porque tá me deixando mal, porque isso pode deixar a pessoa ainda mais mal. Tente ao máximo não inferir esse tipo de pensamento na pessoa para não alimentar os demônios que ela tá passando. Mas ao mesmo tempo, faça isso de forma clara, ou seja, não tenha medo de ser translúcido, porque uma das coisas que também as pessoas que estão numa lógica invertida precisam é sanidade mental. E é exatamente isso que vai tirar ela daquele estado de desequilíbrio que ela tá. Você sendo o ponto de equilíbrio, não é só um ponto de compaixão ou nada me afeta. Uma das características disso também é você conseguir falar claramente para ela e organizar os seus pensamentos, porque a pessoa, né, nós como seres que imitam um ao outro, ela vai começar a imitar e se influenciar pela sua própria organização. Então, se você fala para essa pessoa de maneira clara e você tenta ser o mais honesto e sincero possível, obviamente de uma forma madura, e ser transparente em relação ao que você tá sentindo, essa pessoa também vai começar a fazer uma mímica, tá, do seu comportamento, e isso naturalmente vai gerar um pouquinho mais de lucidez dentro da pessoa. Se você conseguir reconhecer os fatos que estão acontecendo e mostrar para a pessoa o que factualmente está acontecendo, melhor ainda, porque a pessoa vai recuperando o quê? O senso de realidade que ela perdeu, tá? E às vezes você vai ter que ter um pouquinho de paciência e tolerância, tá, gente? Porque às vezes essa pessoa, às vezes até recupera essa lucidez, mas ela não quer abdicar, né? Geralmente é quando... Porque tem vários estados depressivos ou estados depressivos de almas que as pessoas chegam que são de naturezas diferentes. Tem uma depressão, gente, que é uma depressão realmente que a pessoa ainda está em contato com aquela dor primordial. É mais fácil tirar ela dessa dor. Mas tem pessoas que elas entram em um estado de depressão que é egóico. E aí, geralmente, esses casos que a pessoa entra numa depressão egóica, às vezes ela não quer admitir os seus próprios erros, às vezes ela não quer admitir que ela tá mal, às vezes ela vai querer fingir ou mentir pra você, vai tentar fazer manipulação, ela não vai querer admitir ajuda, várias coisas desse gênero. Mas não desista, tá? Se você não conseguir mais, é o que eu falei, seja claro, seja honesto, transparente e faça o máximo para não instigar ou alimentar ainda mais o ego, a tristeza, a infelicidade dessa pessoa, tá? Principalmente porque muitas pessoas que chegam a esses estados, gente, elas geralmente têm alguma ligação com síndrome de abandono, elas já têm uma síndrome de rejeição ou de inferioridade, ou uma baixa autoestima muito, muito, muito foda. E se você fizer alguma coisa que traga dentro dela esse sentimento de abandono, é muito fácil ela acabar ficando contra você, entende? O que não é nada a ver com você, nenhuma culpa sua. Mas ainda assim, tem vezes que temos que ser um pouquinho mais firmes e tirar o nosso ego da reta. Esse momento que você tá tentando salvar uma vida, gente, não é um momento que você pensa que você tem que ser maior do que qualquer outra pessoa, que essa pessoa... Por que essa pessoa chegou a esse estado? Não é hora de você pensar essas coisas. Simplesmente ali o que importa é uma vida. E eu estou lidando com uma vida. Não importa eu vencer essa pessoa, não importa eu ser melhor que essa pessoa, não importa nada disso. Você tem que tirar o seu ego da reta. A única coisa que você vai preservar do seu ego é o ego bem estruturado, que é o quê? O seu instinto de preservação.
incomoda lidar com uma pessoa cujo instinto de sobrevivência já não está nem mais ali atuando. E aí é exatamente o desenho que eu tinha feito aqui do outro vídeo que não deu certo, que eu vou tentar refazer aqui pra vocês, tá? O que acontece com essa pessoa? Uma pessoa que está dentro dessa situação, ela perde o quê? Contato com qualquer nível da consciência normal, tá? Pessoas que entram num loop de autodestrutividade, mas autodestrutividade mesmo. É porque o instinto de sobrevivência delas não tá nem conseguindo mais ser maior ou mais forte para coagir o comportamento dela. E uma pessoa dessas que já não tem mais o sistema básico dela funcionando direito, isso já não traz mais força para o restante dos órgãos mais sutis dentro da gente para conseguir funcionar, para ter vitalidade, para ter energia, para ter inspiração, para conseguir ajudar essa pessoa. Entende o que eu tô querendo dizer com isso? Então, por exemplo, se aqui já era, o instinto foi pro saco, vai cortando a conexão que a pessoa pode ter com os outros órgãos que ela tem. Geralmente começa dessa forma. A mente ela já começa a ficar bagunçada. Aí a lógica da pessoa começa a ficar invertida. Por quê? Porque ela primeiro perdeu já a conexão com o lado espiritual. A mente fica mais volátil a influências externas, a teorias, a crenças que são fragmentadas. Ela começa a entrar no niilismo existencial. Ela começa a achar que o mundo é cruel, que essas injustiças e não sei o quê. Independente de qual seja essa crença, a mente dela já começa a criar uma lógica invertida, ou, ao menos, nesses princípios, uma lógica não saudável. A toxicidade da mente da pessoa começa a fazer uma retroalimentação negativa para o corpo emocional. Aí fudeu, todo o resto está meio que fadado a também se desequilibrar. Aí temos o seguinte caso. Quando você estiver entrando em contato com essa pessoa, veja bem, eu tô falando entrar em contato, não é criar uma ligação. Essa é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Quando você entrar em contato com essa pessoa, você vai meio que analisar. Isso é mais fácil se é uma pessoa que você já conhece, ou você já convive, já sabia quais eram as sombras dela, já sabia como é que ela agia, as crenças delas. Mas mesmo se for uma pessoa desconhecida, você consegue fazer uma análise mais ou menos rápida, tá? De a partir de que ponto, de que raiz ela chegou àquele estado de insanidade. E a partir disso você vai saber exatamente qual é o ponto de desequilíbrio maior ou raiz dessa pessoa, pelo menos daquela situação que está se desprendendo. Então isso aqui, gente, é ver qual é a necessidade daquela pessoa naquele momento e agir de acordo com aquelas condições. Isso é importante, que é exatamente o porquê que muitas pessoas tentam ajudar umas às outras e às vezes não conseguem. E isso eu mesma tive que aprender, porque eu também passei por isso. O que mais acontecia comigo, né, é eu aconselhar minhas amigas, meus amigos, as pessoas, e depois no fim eu sempre senti que, tipo, eu não tinha ajudado de verdade. A pessoa sair mais triste, ou ela sair com aquela cara de poker face, sabe? E eu pensando assim, cara, mas o que eu falei é verdade e tudo mais. E hoje, analisando, eu penso, cara, realmente, tinha um fato ali que eu tava constatando. E eu tava fazendo com a maior das boas vontades. Mas aquilo não ajudou a pessoa de verdade. E foi só ali depois dos 18 anos e tal, que eu comecei a me curar e também curar o meu corpo emocional, que eu fui percebendo que a maioria dos casos em que eu tava tentando ajudar as pessoas era só pela lógica. E o que a maioria das pessoas ali que estavam nessa situação de desespero estavam precisando era um amparo emocional. Então, se o problema, a raiz dela, vem de uma origem emocional, você vai dar primeiro amparo emocional, tá? E lembrando, você vai fazer, gente, você vai seguir esse esquema, tá? Se vocês conhecem o sistema dos chakras, né? Chakra básico, chakra sacral, chakra plexo solar, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal, chakra coronário, você vai saber exatamente qual é esse esquema, tá? Aí você estuda. Que eu não vou falar aqui agora, mas, por exemplo, se o problema maior da pessoa, por exemplo, naquele momento é o chakra básico que está apresentando-se ali, você primeiro vai agir de acordo com a necessidade desse chakra básico. Que é o quê? Por exemplo, a pessoa que já está querendo pular do prédio. A pessoa que está querendo pular do prédio, meu amigo, você não vai ali fazer um discurso de inspiração. A primeira coisa que você vai fazer é o quê?
puxar o pé da pessoa. Isso aqui é agir de acordo com a necessidade da pessoa. Se aqui é o problema que está se apresentando no momento, é aqui que você vai resolver primeiro. E aí, depois que aqui você ver que já está restaurando um certo equilíbrio, aí você consegue já ir passando para os chakras superiores. Porque o que importa ali, gente, tudo bem, você tem o seu próprio jeito de ser. Você não tem que abdicar ou abrir mão e fingir algo que você não é. Mas nesse momento, cara, você vai ter que abdicar um pouco de ser fiel, digamos assim, às suas leis, aos seus protocolos, porque se o seu foco, o objetivo é ajudar outra pessoa, então você tem que agir e atuar de acordo com o que a outra pessoa tem. Se ela não entende uma coisa que você já entende, você não obriga ela a entender como você entende. Você parte do ponto de vista que ela já tem e trabalha a partir daquilo. Se você entendeu isso, vamos partir para o próximo. Aqui está a rede de apoio, que no caso é você, tá? Isso é uma coisa que deveria ser ensinado, como se fosse princípios básicos da espiritualidade. Você não forma ligações com pessoas que estão nesses estados. Não forma. Você pode... Amigo, se você... Eu sei que muitas pessoas aqui vão discordar de mim, tá? Veja bem se isso não parte de um lugar ou de uma origem de codependência que você tenha, sabe? De você querer salvar a outra pessoa, e que você é obrigado, e que você tem uma obrigação ou dever karmático com outras pessoas. Tome cuidado com essas coisas, tá, gente? A questão é, por natureza, por princípio, estabelecer ligações, ou seja, criar um elo energético com uma pessoa que está nesse estado naquele momento e fortalecer isso, você tem que lembrar que laços energéticos, conexões energéticas, elas são uma via de mão dupla. Não é só você que manda coisas para ela. Essa pessoa também manda coisas para você. É uma troca. Então, o máximo que você quer fazer com essa pessoa é não estabelecer um elo ou fortalecer esse elo naquele momento que está acontecendo. Porque o que acontece, gente? E isso é outra coisa importante que também é de responsabilidade coletiva aqui. Muitas vezes você vai se sentir com raiva dessa pessoa, tá? Por mais que muitas pessoas não vão admitir, falar, não, mas essa pessoa precisa de ajuda, mas muitas pessoas não vão admitir. Às vezes você fica com raiva dessa pessoa, ou culpa essa pessoa, porque você sente que está sendo drenado por ela. E aí você fala, essa pessoa não tem noção. Por quê? De fato, essa pessoa não tá tendo noção. Cara, ela não tem nada aqui de lucidez. Ela tá totalmente obscurecida. Não tente obrigar essa pessoa a ter uma visão ou percepção das suas necessidades. Porque se ela não consegue ter a percepção nem da própria necessidade dela de viver, imagina da sua, de outro ser humano. Esquece. A não ser que ela tenha já um nível de inteligência emocional, de maturidade espiritual muito mais avançado do que a maioria das pessoas, que ainda está numa consciência infantil em que a dependência de outras pessoas ainda é muito grande, provavelmente, mesmo que ela não goste de você ou nem te conheça, ela muito provavelmente vai inconscientemente querer criar uma ligação de dependência emocional, de dependência espiritual com você. Por quê? Desculpa, gente, eu não tô conseguindo. É difícil desenhar do lado do universo. Imagina que aqui é o espírito da pessoa, tá? O perispírito, a alma dessa pessoa. Tá pedindo por socorro. Nessa hora, um perispírito tá... A alma que tá pedindo por socorro. A única necessidade que ela se importa naquele momento é o socorro. E principalmente se for uma pessoa que não, como eu falei, não tem maturidade e inteligência emocional desenvolvida. Já tem histórico de traumas e feridas emocionais muito grandes. Ainda está no nível evolutivo em que a dependência é muito grande. E principalmente se ela não acredita em força espiritual, a inteligência subconsciente dela vai fazer encontrar a primeira coisa no qual ela possa se agarrar. Que possa dar o que ela precisa, que geralmente é o amor ou compreensão, que é o quê? Outro ser humano. Que é você. Se você é uma pessoa, por exemplo, que acredita e sabe
que Deus é a fonte maior de todas as coisas e que existe o todo, o universo, o cosmos, que, enfim, existe um mentor, o que é que seja, é mais fácil essa pessoa não criar muito essa ligação de dependência. Não é uma garantia, não é uma garantia, porque essa pessoa pode ter esse tipo de sombra. Mas já é uma probabilidade um pouquinho menor. Agora, se essa pessoa não acredita nessas coisas, amigo, ela vai olhar pra você que tá na sua frente e ela vai inconscientemente projetar em você essa fonte suprema de amor e de vida. Só que qual é o problema? Você não é Deus. Só que essa pessoa vai agir e ver você como se fosse esse ser ideal, porque ela precisa de um ponto de referência no qual se agarrar para ter equilíbrio. Tá muito escuro. Eu vou acender a luz, então. Bem melhor, né? Então, como é que você faz para não gerar essa ligação de dependência? Você não dá corda para qualquer coisa que leve essa pessoa a se apegar totalmente em você. Tá? Isso muitas vezes vai acontecer, principalmente com pessoas que não sabem falar não, pessoas que têm limites muito fracos. Isso é uma coisa que eu também tive que aprender, porque tudo bem, a gente tem que saber. Às vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas, tá? Em prol de um bem maior, de salvar essa vida. Mas é claro que no momento desses de desespero é muito difícil a gente conseguir discernir exatamente qual é esse espaço em que a pessoa pode estar invadindo e ultrapassando aquilo que é nosso, e quando é que às vezes isso é necessário para aquela situação. Então, isso é uma coisa muito subjetiva. Mas o que eu recomendaria nesse momento? Se a pessoa estiver fazendo ou quiser fazer algo, tá? Que feriria um desses 3 princípios básicos para você, tá? Que é o quê? 1. A sua dignidade. 2. Sua privacidade. Ou 3. Seu direito de ir e vir. Você não permite que essa pessoa faça. Porque a partir daqui é muito fácil a pessoa já gerar uma ligação de dependência com você. Porque é como se fosse um portalzinho de entrada, um contrato, um pacto que você está fazendo com a outra pessoa de que a pessoa pode sugar a sua energia o tanto quanto ela quiser. Lembrando, não demonize a outra pessoa. Você tem que ser criativo nessa hora. A pessoa está fazendo um jogo ali. Um jogo. Os demônios dela, na verdade, estão fazendo um jogo ali. Você brinca. Você joga o jogo dessa pessoa. Você joga o jogo dessa pessoa. E se você não tiver criatividade ou jogo de cintura o suficiente, é o que eu falei. A única coisa que vai te restar é você ser o mais transparente, translúcido possível. Como eu falei, até os meus 18 anos, eu não tinha contato com o meu corpo emocional. Tipo, nenhum. Eu era pura lógica. E, obviamente, uma lógica que está despida e desligada da emoção, é muito fácil se tornar uma lógica seca. Uma lógica árida e uma lógica muito cortante. Qual é o problema meu? Eu também já tenho certas características de eu ter uma língua um pouquinho mais ferina. E isso é uma coisa que eu tive que aprender a transmutar um pouco para não machucar as pessoas com as palavras. Porque às vezes é uma coisa que pra mim ajuda. A pessoa a utilizar uma linguagem um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais autoritária. Mas para muitas pessoas, se você fizer isso com ela, ela vai interpretar de outra forma. Então o que acontecia? Eu acho que eu tinha 16 anos, tá? Foi com um membro da minha família, muito próximo. A gente morava na mesma casa. E essa pessoa tinha acabado de tomar um monte de comprimido de remédio. Aí essa pessoa, ela voltou pra sala, né? Essa pessoa tava jogando um joguinho. E ela sentou no sofá que tava na frente de mim. E eu percebi que essa pessoa, gente, ela tava, assim, completamente, assim, desnorteada, assim, zoada. Sabe aquele olhar, assim, de tipo... Não sinto nada? E eu comecei a ficar com medo. Aí o que aconteceu? Mais tarde, depois, né? Quando essa pessoa foi dormir, eu não sei o que aconteceu... que não sei como, a partir de quando, mas outro membro da minha família, né, viu que essa pessoa, eu já tinha ido dormir, né, que essa pessoa tinha saído de casa e tava lá fora de casa, na chuva, e foi lá dar um sermão, e ficou falando assim, por que você tá aqui na chuva? Olha o horário, isso é hora pra estar acordado, e começou a ficar bravo e não sei o quê. E aí essa pessoa, né, que teve a tentativa de suicídio, se sentindo mal culpada, falando, não, desculpa, não sei o quê, mas aqui eu não sei...
E aí, nessa hora, cara, vocês não podem imaginar, muitos mistos de emoções. Essa pessoa, depois ela foi dormir, totalmente resignada, ela dormia na sala, no colchão. E aí eu lembro que eu não tava conseguindo dormir, eu não ia dormir com aquilo acontecendo. Porque eu fiquei com medo dessa pessoa cometer o ato final, ainda mais depois de ter recebido um sermão daqueles. Aí eu fui até a sala com meu cobertor, e aí essa pessoa ainda tava meio acordada, e ela falou assim, por que você tá aqui? Aí eu falei, não sei, quero dormir aqui. E aí eu deitei do lado do colchão dela, e aí nessa hora que eu deitei do lado dela, ela me abraçou. E eu vi uma lágrima, eu senti uma lágrima assim, esquentando o meu pijama. E eu lembro que nessa hora que essa pessoa me abraçou, eu senti muita raiva. E eu não, até hoje é muito difícil eu conseguir traduzir isso, porque vocês sabem disso. Pessoas que passam por isso, de conhecidos se suicidarem, tem muitas pessoas que não vão ficar tristes, elas vão ficar com raiva. E essa raiva é uma expressão de tristeza. Mas eu não conseguia nem explicar de onde é que vinha aquela raiva. Eu tava com muita raiva dela, muita, muita raiva. Mas o meu instinto de cuidar e de não deixar acontecer o pior com essa pessoa foi maior. E nessa hora, nessa idade, gente, eu era muito, muito, muito racional e muito seca. Algumas amigas, inclusive, brincavam que eu tinha um coração muito frio. E aí também teve outra situação, mais pra frente, com 18 anos, em que foi um outro colega, né, que só tava eu e ele na casa dele, e que a gente começou a conversar um monte de coisas, assim, sobre um dos medos e inseguranças que ele tinha. E aí o que aconteceu? Como eu já tava naquele processo de autoconhecimento que você já consegue ser mais vulnerável e aceitar mais as suas sombras, o que aconteceu é que eu comecei a falar certas coisas, tá? Que talvez essa pessoa não estivesse preparada pra ouvir. Eu não quero ser presunçosa e falar, nossa, você tá tentando se esconder da verdade, você tá tentando ser ignorante, não é isso. Mas às vezes as pessoas não querem aceitar certas coisas. Por exemplo, se você falar pra alguém que muitas das inseguranças que ela tem hoje é por conta da criação dos pais, essa pessoa fica louca, moleque. Essa pessoa fica louca porque ela não tá pronta pra, às vezes, traduzir que os próprios pais acometeram esse tipo de coisa na pessoa, entende? Então foi isso que aconteceu com essa pessoa no segundo caso. E aí eu percebi que eu fui falando, e essa pessoa foi ficando... Eu não percebi que a pessoa foi ficando mais depressiva, até essa pessoa, de repente, falar assim, tô com vontade de me jogar aqui da sacada. E eu pensando assim, cara, isso daí é uma metáfora, o que é que seja? Aí a pessoa realmente, ela tá com vontade, gente, de se jogar da sacada. E aí nessa hora, cara, eu comecei a ficar com medo, comecei a entrar em pânico, tudo dentro de mim, né? E aí essa pessoa foi lá e me abraçou. E, de novo, eu senti um pouco daquele sentimento de raiva, aquele sentimento misto. E aí eu fui embora dessa situação. Das duas situações eu saí de lá totalmente assim, me sentindo mal pra caramba. Por isso que eu falei do gatilho. Eu achava que, assim, eu não podia mais lidar com essas situações limite. Pra mim, tipo, já tinha ultrapassado, já tinha sido demais. Essa só foi duas situações de muitas outras que aconteceram. Mas porque eu sempre me sentia muito mal depois, eu ficava, assim, totalmente desvitalizada, ficava pensando na vida, eu ficava, assim, muito, muito mal. E aí a coisa que eu fui analisar só mais tarde, com o tempo, é que, sim, eu senti um pouco como se a outra pessoa, a outra parte que tava ali desesperada, tivesse tirado uma parte de mim, né? Porque eu não sabia estabelecer o limite, eu não sabia lidar com aquilo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, nesses momentos, se eu tivesse feito ou solucionado da forma comum como eu achava que deveria ser, que é, sei lá, ficar dando sermão na pessoa, ou falando pra ela que isso não é certo, ou que você tá ficando maluco, e que isso e aquilo, e trazendo um monte de propostas teóricas pra pessoa, será que isso realmente ajudaria ela, em vez daquele abraço que ela me deu ou que eu dei nela? Porque aí isso me fez pensar muito sobre mim mesma. Se você for empata, sensitivo, tiver um grau de sensibilidade um pouco maior, mesmo que se for um tipo de sentimento que você nunca experienciou, que você não está acostumado, como por exemplo,
vontade de morrer. Eu nunca tive, gente, eu nunca tive vontade, tipo, real, assim, tipo, de morrer. Mas eu já senti, principalmente em sonhos. E nesse caso, com essa pessoa, né, eu já tive sonhos em que a gente já tinha parado de conversar, foi durante a pandemia, fazia muito tempo que a gente não se falava. E aí, um dia qualquer desses, eu tinha sonhado com ela e todo mundo do nosso círculo, né, de amigos, que a gente estava dentro de um mar ou de um oceano, enfim, profundo e escuro, e tava todo mundo mergulhado ali. E aí só ela tava amarrada a uma âncora. E aí essa âncora tava puxando ela para baixo. E essa pessoa não tava fazendo nada para lutar contra. Na verdade, essa pessoa no sonho falou assim: "Eu só quero morrer". E aí, tipo, eu lembro que eu acordei do sonho completamente assustada, totalmente assim, sabe? Sabe quando não existe aquele choque de consciência? Então, o que acontece? Quanto menos realidade ou naturalidade você dá para essa situação, mais fácil é você ficar extremamente fascinado por aquilo, entende? E aí quando você fica num estado fascinado, você deixa a sua energia muito vulnerável. Então muitas vezes que você vai estar lidando com pessoas desse tipo, pessoas problemáticas e tal, o que vai acontecer é que você vai sentir em algum momento, sei lá, a pessoa falou alguma coisa que traz um choque de consciência. E você, se você tiver um pouquinho mais de contato com o seu corpo, você vai perceber isso. É como se fosse um choque de energia, que parece que a sua visão estava assim normal e ela se fragmenta. É quase como se fosse tipo a iminência de um ataque de pânico, sabe? Ou de uma ansiedade. Você vai sentir esse choque. Para você não sucumbir a esse choque, você pode utilizar inclusive desse artifício, tá? Você imagina, visualiza como se nesse momento que acontece esse choque de consciência, fragmentasse e se despedaçasse em um monte de estilhaços de vidro. Aí, nesse slow motion, o que você vai fazer? Você fazer o replay de volta. É como se todos aqueles vidros voltassem a se reconectar e se unir dentro de você. Aquele choque, tá? Aquele choque não vai se manifestar em uma ansiedade, um ataque de pânico, em uma depressão, quer que seja naquele momento. E aí você vai voltar para o seu ponto de equilíbrio. Isso é baseado nas experiências que eu tive. Nunca fica mais fácil, tá? Nunca fica mais fácil. Não é legal passar por essas experiências e não significa que você tem que, sabe, agir tipo, com total maestria nesses casos. Porque às vezes vai te pegar de surpresa. Às vezes você também não tá totalmente, sabe, consciente de si mesmo. Mas se você lembrar dessas pequenas diquinhas e tudo mais, eu espero que isso torne mais fácil, principalmente dessa concepção que eu trouxe, ok? Então é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.